Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, povo amado de Deus. A paz de Cristo, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo, amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, queria te convidar neste momento você fechar seus olhos um instante. Feche seus olhos um instante. Coloca a mão sobre o seu coração. E eu queria te convidar, talvez por mais uma vez, você se recordar do seu primeiro dia aqui nesse seminário de vida plena no Espírito Santo. Eu queria te convidar a você brevemente lembrar quem você era, o que você era, como você estava. Percebe que eu estou falando no passado, é verdade, porque hoje você já é nova criatura. Aquela pessoa que talvez tanto insistiu para que você fizesse o seminário, ou que insistiu para que você refizesse. Talvez a sua história é de alguém que está voltando para a igreja. Talvez a sua história é de quem está tendo a primeira oportunidade. Mas queria que você voltasse lá, naquela primeira semana, onde uma semente ela foi lançada. Talvez num terreno que estava extremamente arenoso, pedregoso, espinhoso. Talvez um terreno que até você duvidava que existia terra boa. Mas lá num cantinho havia aquela terra boa. Tanto é que você está aqui hoje. E aquela terra com aquela semente foi sendo brotada, irrigada com o poderoso amor de Deus. Mesmo que você viu, sabendo que já existia, mas você viu que é um pecado que queria te separar do amor poderoso de Deus, ainda assim você se deixou ser amado pela misericórdia. A misericórdia por um Deus que é Salvador te alcançou, e você foi percebendo que havia em você uma força de uma nova história que poderia ser transformada por Deus. E você percebeu que você, para dar passos concretos, você precisava se entregar a uma vida total em Deus por meio da consagração, da relembrança do senhorio de Jesus na sua vida e na sua história. E essa decisão permitiu você começar a ser curado por Deus. E sendo curado por Deus, você pôde estar aberto para receber a promessa do Pai, que foi a vinda do Espírito Santo. Bate no seu peito e diga assim: eu consegui. Pode falar mais forte: eu consegui. Ergue a sua mão direita e diz: Senhor, eu consegui. E aplaude a sua história. Pode ser mais forte, aplaude a sua história. Aplaude, vencedor em Cristo Jesus. Amados, eu quero dizer que esta vitória é tua. Por mais que vieram excelentes pregadores, por mais que o ministério cantou belas canções, por mais que os irmãos ministraram, os pastorzinhos conseguiram aqui te acalientar, mas eu quero dizer, você chegou até aqui porque são méritos teus. Lógico, houveram pessoas que te apoiaram, pessoas que te ligaram, mas talvez a sua própria casa ainda não reconhece as vitórias de Deus em você. Talvez a tua própria casa ainda te diz: você vai lá de novo. E amados, eu sei que isso dói. E deixa eu te falar, a nossa história de conversão, ela é feita assim de muitos altos e baixos. Jesus, Ele próprio vai dizer que na sua terra natal Ele não pôde fazer muitos milagres, porque eles não acreditaram. Ele fez lá uma coisinha ou outra,
Amados, muitas vezes na nossa própria cidade, na nossa própria casa, as pessoas não vão acreditar e não vão apoiar o nosso caminho de conversão. É dura, Alexandre, essa verdade? É dura, eu não vou dizer que é fácil não, mas eu vou te dizer, aguenta firme que vai valer a pena. A melhor forma de você mostrar a sua determinação é você perseverar, é você permanecer. Deixe que o próprio tempo vai mostrar para as pessoas aonde você quer chegar e aonde você chegou. Não fique preocupado se as pessoas estão te julgando, estão soltando piadas. Apenas persevere e apenas permaneça na casa do Pai. Amém, irmãos? Amém. Queria te convidar a abrir a Sagrada Escritura em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Enquanto você vai encontrando aí, meu nome é Alexandre, pertenço ao grupo de oração Bom Jesus em Valparaíso. Pela graça de Deus, estou no meu grupo de oração já fazem 22 anos, onde eu comecei a minha caminhada na renovação, por meio de um seminário de vida plena, como vocês estão fazendo pela primeira, segunda, terceira, 20ª vez. Eu digo que o seminário é sempre novo, né, irmãos? Por mais que às vezes é o mesmo tema, a mesma palavra, mas nós estamos sempre numa condição diferente, numa nova situação, num novo viver, e Deus faz nova todas as coisas. Sou casado com a Ana Paula, e temos 2 filhos, o Miguel, já de 14 anos, e o Murilo, de 11 anos. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 14. O nosso tema já está aqui, né? O 8º tema, vivência fraterna e vida em comunidade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao 14. Amém, irmãos? Encontraram? Misericórdia, catequese. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. O seminário ajuda a gente bastante a ter mais traquejo com a Bíblia, né? Porque tem uns ensinos lá que a gente leva para casa para estudar, então a gente vai ficando mais habilidoso na palavra de Deus. Queridos, hoje eu sirvo nesse ministério de pregação, graças a Deus, e no meu grupo de oração também eu sou evangelizador do Ministério das Crianças e Adolescentes, para a honra e glória do Senhor. Então vamos à palavra de Deus. Porque, como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos membros. Agora, mantendo o capítulo 12, vamos lá no versículo 26. Talvez vai estar na página ao lado. Se um membro sofre, todos os membros procedem como ele. E se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele. Vamos ver de novo esses 2 últimos versículos. Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. E se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros.
Amados, olha que bonita esta palavra de Deus, que quer dizer estas verdades para nós. Como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. Aqui Deus quer falar para nós, tanto de nós como pessoas, como de nós como equipes, como ministérios, como pastorais. Quer dizer o que, amados? Alguém já machucou aqui, ó, o cantinho da unha? Ou você fez assim, ó, tic, 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 tic. Ou as mulheres, né, foram lá fazer a unha, chega em casa pé da vida, né? Eu paguei lá não sei quanto, e aquela abençoada, pelo menos não sei se esse é o termo que fala, tirou um bife, né? Foi com o alicatezinho aqui, pique. Amados, incomoda, sim ou sim? Muito, né? Você percebeu como que você perde várias habilidades? E quando você está andando, né? Pega o cantinho do dedo do minguinho, né? Vai naquela quine, pega aquele chute de primeira, né? Aquele chute carregado, vê estrelas e fala: ô meu pai, obrigado que tem 9 dedos bons, né? Amados, assim somos nós. O meu filho mais novo brincando, semana retrasada, ele caiu em cima do pulso. A mão direita não chegou a quebrar não, mas luxou. Aí a médica achou por bem imobilizar a mão dele. E aí eu falei com ele: Murilo, é bom que você vai desenvolver outras habilidades. Porque ele começou a comer com a mão esquerda, escrever não deu muito tempo, teve que calçar o sapato praticamente com uma mão. Então, amados, o nosso corpo tem vários membros. Não adianta a gente querer menosprezar um membro em função do outro. É bom que todos os membros funcionem bem, assim como todos os nossos órgãos. Amém? Já pensou nosso intestino falar bem assim: estou de greve, vou parar de funcionar? Misericórdia! Ou imagina o coração falar assim: gente, eu estou meio cansado, vou parar de bater um pouquinho. Misericórdia, está repreendido, né? Hein, Pedro? Está repreendido. Ou o pulmão falar para o outro assim: olha, quer saber, já que tem 2, o lado esquerdo vai resolver parar um pouquinho, tá bom? O lado direito você segura a barra. Então por que na comunidade, quando o irmão está desanimado, e ele fala bem assim: estou pensando em desistir, você fala bem assim: já vai tarde? Amados, é isso que a igreja quer nos ensinar. Todos nós somos importantes. Papa Francisco trouxe essa frase que me marcou no início do seu pontificado, que ele falava, né, sobre a unidade na diversidade. Isso é muito bonito. Já pensou se na igreja todo mundo só quisesse pregar? Quem iria tocar? Se todo mundo só quisesse tocar, quem iria cantar? Se todo mundo só quisesse cantar, quem iria ler? Então, irmãos, cada um de nós temos nossas habilidades, nossas fraquezas, nossos pontos positivos, nossos pontos a melhorar. Jesus diz para aquela multidão que a igreja não era para os sãos, mas para os... Quem está comigo, diga amém. A igreja é para quem está saudável ou para quem está doente? A igreja é para quem? Para os doentes. Cristo veio para salvar aquele que estava aprisionado, aquele que estava abatido. Tem a parábola, né, das ovelhas. Tinha 100 ovelhas, ele perdeu uma. Atrás de quem que ele foi? Das 99 ou da uma perdida? Da uma perdida. Então, queridos, quando os irmãos vêm para a igreja, eles vêm com as suas fraquezas, com as suas misérias. O Alexandre hoje, ele está melhorado, amém? Mas, amados, quando o Alexandre chegou na igreja em 2003,
Não estava bonito, não. Alexandre fedia bebida. Amados, 2003, quando eu entrei para a renovação, eu bebi um pouquinho, e lá na minha comunidade precisou de catequista de crisma, e eu estava com vontade de servir mais ao Senhor. Aí na época eu falei com a Ana Paula, que a gente namorava, eu falei com ela assim, vamos ser catequista de crisma? Ela olhou para mim e falou bem assim, como é que esse menino vai ser catequista de crisma? Mas, porque ela sempre foi de catequese, né? E ela, acho que Deus inspirou, falou assim, vai que vai dar certo. E a mais lá a gente estava catequese de sábado à tarde. Quantas vezes que eu ia para o bar, bebia e depois ia dar catequese. E ela, muito envergonhada, falava comigo, até que ela, muito de Deus, falou bem assim, você escolhe, ou você para de beber, ou você para de dar catequese. Porque como é que você quer falar de Deus, um Deus que é amor, um Deus que é misericórdia, um Deus que é conversão, para esses jovens, se você chega aqui cheirando a bebida, que testemunho que você vai dar? E eu tive que fazer minha escolha, que graças a Deus foi parar de beber no dia do crisma, mas continuava bebendo nos outros dias. Amados, a conversão não é passe de mágica, e os pregadores com certeza vieram aqui dizer, a conversão é você lutar dia após dia, dizendo, não quero mais, não quero mais. Aí você vai cair, vai te chamar de sem vergonha, de otário, de tudo quanto é nome, e vai dizer, Senhor, me ajuda a parar. E Ele vai dizer, se depender de mim, eu vou te ajudar a parar. E aí você vai chegando na comunidade e vai conversando com os irmãos e vai encontrar o irmão que vai dizer, irmão, eu sofria do mesmo mal que você, mas eu perseverei e eu consegui. E você diz, irmão, então eu vou conseguir também. Ele diz assim, você vai conseguir também. Amados, a comunidade é a nossa escola de aprendizado. Aqui nós encontramos pessoas que passaram, às vezes, situações piores que a nossa. E ela diz, olha, eu orei e a igreja me sustentou. E você fala bem assim, então eu também vou conseguir. Olha para o irmão que está do seu lado e diz para ele, se você conseguiu. Fala com mais ânimo, fala assim, se você conseguiu, eu também vou conseguir. Olha para ele e diz assim, você tem cara de vitorioso. Fala para ele, você tem cara de vitorioso. Aplaude esse vitorioso que está do seu lado, aplaude, ele tem cara de vitória, ele cheira a vitória, amém? Amados, a comunidade é esse lar de aprendizado. Eu cheguei na minha comunidade, como eu estou de testemunho para vocês, namorando, e a minha história de família, a minha história do Alexandre, não me estimulava a casar. Eu não tinha assim, grandes planos de casar. Eu estava só levando, porque eu me baseava no relacionamento dos meus pais, que parecia que não se separavam só por causa de medo, de um respeito, coisas dos mais antigos. Mas eu fiz um voto secreto na minha vida, que foi assim, eu vou me casar, mas se não der certo eu separo. Ou seja, eu estava com a mentalidade de já entrar para perder. Eu já ia entrar para perder. Porque, amados, quem é casado aqui, levanta a mão. É fácil? Não é não. E a igreja vai nos fazendo melhor e as ofertas vão melhorando, amém? Em 2003 só tinha Ana Paula que me queria. Talvez hoje tem várias, porque eu estou muito melhor que eu era, tanto em aparência, eita glória, em condições. Agora, me amar como a Ana Paula me amou, ninguém vai, porque suportar o que ela suportou, ninguém vai. Eu falo, se me acabar muitos motivos de estar hoje com a minha esposa, nunca vai me acabar a gratidão de Deus ter permitido ela ver em mim coisas que nem eu mesmo via.
Mas então, irmãos, indo na comunidade, indo nessa fraternidade, Deus foi me fazendo um homem, Deus foi me fazendo esposo, porque na comunidade eu encontrei casais de verdade, na comunidade eu encontrei casais que estavam ali vivendo a palavra de Deus, que é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. E aí eu comecei a falar bem assim, é isso que eu quero para a minha vida, é esse tipo de matrimônio que eu quero. E eu fui tendo desejo então do casamento, tanto é que depois de 2 anos de casado, Deus me deu a graça de ir para pastoral familiar, do qual participamos até hoje. Olha que lindo! Alguém que dizia, se der certo eu fico, se não der certo eu separo. Na comunidade eu fui aprendendo a ser homem, na comunidade eu fui aprendendo a ser esposo. Eu tinha muito medo de ter filhos, porque eu tinha medo de dar aos meus filhos a criação que eu recebi do meu pai, que no meu julgamento não foi das melhores criação. Nunca me faltou nada de bens materiais, mas eu sentia que me faltou muito amor. E aí eu tinha medo de ser um mau pai para os meus filhos. E aí na comunidade eu comecei a conhecer ótimos pais. E aí um dia eu rezando ao Senhor, eu disse, Senhor, eu tenho medo de ser um pai ruim para os meus filhos. Eu tenho medo de não dar para os meus filhos aquilo que eu não recebi. E aí Deus falou no meu coração, Alexandre, a melhor forma de você ter o que você não teve é você dar aquilo que você não recebeu. Eu sou o seu tudo. Eu sou a fonte do amor, eu sou a fonte do carinho, eu sou a fonte da ternura, a fonte da misericórdia. Eu vou te ensinar a ser um bom pai. E aí então, eu junto à minha esposa nos abrimos a paternidade e temos hoje 2 filhos. E tudo que eu não tive no meu julgamento dos meus pais, eu tento dar aos meus filhos. Então, eu te amo, não falta lá em casa, abraços não faltam lá em casa, beijos não faltam lá em casa. Mérito do Alexandre? Não, mérito da igreja, mérito da comunidade que me permitiu crescer na fé, no amor, na caridade e na esperança. Amados, eu quero testemunhar para vocês que a igreja não nos tira nada. A igreja só nos dá bens cada vez maiores e melhores. Amados, eu vou dizer para vocês que graças a Deus, nesses 23 anos de igreja, eu não me arrependo de um dia sequer. Eu lembro que lá em 2008, eu tinha entrado para fazer um novo curso de engenharia no IFES, e naquele ano eu fui discernido para ser coordenador do meu grupo de oração. E de sábado eu era catequista de crisma com a minha esposa. E aí eu tinha que ir para as madrugadas estudar, para dar conta de fazer as provas e coordenar o grupo, ir nas formações. Não faltava uma formação. E a minha mãe, com muita preocupação, coisa de mãe, ela falou, meu filho, você está com muitas atividades. Eu disse, é verdade. Você não está dormindo direito. Eu disse, é verdade. O seu olho está fundo. É verdade. Você não acha que está precisando largar alguma coisa? Eu disse, talvez ajudaria. Você não acha que está com muita coisa na igreja? E eu disse assim, será que não é melhor eu sair do meu curso? Não é melhor então eu largar a engenharia? Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque se você tirar Deus da sua vida, você vai tirar tudo. O curso você faz depois, você faz outra hora, você faz em outro horário. Agora, se você perder Deus da sua vida, pode ser que você vai perder tudo. Quem tem Deus, tem tudo. Deus sem Alexandre, ele é Deus. Alexandre sem Deus não é
nada. Olha para a sua vida. Olha para a sua história. Os dias que você andou longe de Deus, onde você foi parar? Misericórdia. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: você sem Deus é a misericórdia. Faz assim, ó, é misericórdia. Amados, é verdade ou não é? Amados, se você lembrar quando você estava sem Deus, onde você foi parar, você dá até arrepio. Dá até arrepio. Quando eu me lembro de onde eu andava quando eu estava longe de Deus, misericórdia. Eu não quero voltar mais não, irmãos. Eu caio no pecado, às vezes caio, infelizmente, mas o que me faz querer estar sempre em Deus é lembrar que para aquele lugar sujo eu não quero mais voltar. Então, queridos, a comunidade, ela tem esse poder de nos manter no caminho. E aí eu vou falar do grupo de oração, irmãos. O grupo de oração, ele é essa célula do amor, é essa célula da fraternidade. A fraternidade, para a gente separar ali, ó, a fraternidade é você ser bondoso, generoso, ser caridoso. Eu posso ser fraterno e não estar numa comunidade, amém? Talvez, qual é o seu nome, irmão? Vanderlei? Vanderlei. Talvez Vanderlei pode ser uma pessoa extremamente bondosa, caridosa, compassiva, ajuda todo mundo que vai pedir ajuda a ele. Isso é fraterno, ele é uma pessoa fraterna. Agora ele pode ser uma pessoa que não tem a fraternidade na comunidade, porque a comunidade é você estar num lugar em comum. O grupo de oração é a nossa comunidade, é a nossa família. Aqui as pessoas vêm e se ajudam, as pessoas se amam, se perdoam. Um está preocupado com a necessidade do outro. A sua pastoral, ela é a sua comunidade. Talvez seja do batismo, da catequese, do dízimo, da liturgia, ou outro movimento, outra pastoral. Ali é a sua comunidade. Ali é o lugar que você tem que viver o perdão e a misericórdia. Ali é a nossa escola. Irmãos, se a gente não conseguir se amar e se perdoar aqui dentro da igreja, lá fora que você não vai conseguir. Porque lá fora que é difícil. Então, quando eu vou, e se por alguma razão eu tenho uma desavença com a Deugiane, eu vou e faço aqui meu laboratório, o meu estágio. A igreja é nosso estágio. Eu venho aqui e pratico o perdão com ela. Ó, Deugiane, eu queria... Aquele dia lá, a gente ficou meio nervoso, se estressou, desculpa, abraço. E... Aquilo ali fala, opa, perdoar é difícil, mas é possível. Aí numa outra situação, eu vou e me desentendo com o Jefinho, a gente estava na reunião de conselho, aí se desentendeu. Aí eu vou e pratico de novo a misericórdia com ele. Aí dessa prática, eu vou e consigo agora praticar misericórdia com meu pai, com a minha mãe, no meu trabalho. A comunidade é essa grande escola de amor. A comunidade onde Deus nos faz pessoas melhores, criaturas melhores, irmãos. Tem uma história que vai dizer que havia uma comunidade de porco-espinho que vivia num lugar que o inverno era muito rigoroso e que no inverno tudo congelava mesmo. E aí aconteceu que os porcos espinhos, eles faziam o quê? Cada um tentava por si se abrigar. E aí muitos morriam porque não conseguiam um abrigo. E aí um dia um porquinho fofinho, que frequentava o grupo de oração, ele pensou assim, será que se eu ficar abraçadinho com meu irmão na dança da amizade, a gente fazer a dança da amizade e curtir o frio juntinho, será que dá bom? Só que ele pensou assim, mas meu espinho vai machucar ele. Mas a gente vai sobreviver, talvez valha a pena. E aí eles falaram assim, então vamos fazer, vamos embora. Aí depois tocou a pipoca, né? Todas as pipocas. E aí eles fizeram o que naquele inverno? Ele falou bem assim, olha,
talvez meu espinho, como é o seu nome, irmã? Vanilda, talvez meu espinho vai pegar em você, mas se a gente ficar juntinho, o meu calor com o seu calor, a gente sobrevive. Ela falou, então tá bom, vamos tentar. Aí espetou aqui, mas ficaram juntinho, aquele bolinho de 3, 4, um pouquinho espinho, fofinho, do grupo de oração. E aí eles conseguiram passar aquele inverno vivo. E eles viram que valeu a pena. Que mesmo se eles se espetassem, mas se eles ficassem juntos, eles iriam sobreviver. E assim, irmãos, não sei se é verdade ou não essa história, mas ela reflete essa verdade sobre a vida em comunidade. É melhor eu estar aqui, não que eu deva buscar espetar meus irmãos, mas é melhor eu estar aqui em comunidade, correndo o risco de talvez me desentender com um de vocês e sobreviver, do que achar, não, eu sozinho dou conta, eu me basto, eu sou o suficiente. É melhor eu sozinho, como diz, né, antes só do que mal acompanhado. Na igreja é melhor mal acompanhado do que só. Amém, irmãos? E na misericórdia de Deus, esperar o tempo de cada um. A conversão ela é individual e cada um no seu tempo. Às vezes a sua conversão ela é rápida, ela é ligeira. Às vezes do outro é mais devagar. E temos que respeitar. Às vezes você, na sua experiência de conversão, você vai ficar apaixonado pelo grupo de oração, não vai faltar nenhum grupo mais, mas a outra pessoa, ela vai assim, eu até vou. Vai dizer para ela assim, eu sinto muito, mas eu vou ir. Então, irmão meu de comunidade, nós vivemos um tempo assim de muita oração junta, muita oração, coisa assim de todo sábado, 6 horas da manhã, e adorar Jesus no Santíssimo da igreja. E um dia a gente ia em adoração, Jesus falou assim para a gente, vocês não têm o direito de parar, mesmo se um dos dois parar por alguma razão, o outro tem que continuar, mesmo que seja sozinho. E a gente naquele dia, aquela frase pareceu muito louca, porque nós estávamos ali, firmes no propósito, engolindo a palavra de Deus, rezando, em visualização, e promessa, e profecia. E aí esse meu irmão depois casou, se mudou, teve filho, e aconteceu desse leve afastamento, um pouco mais da parte dele, e eu busquei permanecer firme. E esse dia a gente estava conversando, ele está conseguindo voltar com todo aquele vigor, porque a nossa vida é assim, irmãos. O importante é não parar nunca, mas tem hora que você consegue servir com mais tempo, e tem hora que é com um pouco menos de tempo, mas que nós não podemos é parar. Fala com o irmão que está do seu lado, você não pode parar. Fala com ele, você não pode parar no seminário. Fala, você tem que perseverar até o fim na comunidade e de preferência comigo no grupo de oração. Amém, irmãos? Então ficou claro? Então a fraternidade é essa bondade, caridade, amor ao próximo, e em comunidade quer dizer nesse ambiente comum da nossa convivência. Eu quero testemunhar para vocês, irmãos, dessa importância da igreja. Até como eu estava falando com vocês, né, claro que cada um, que todos são adultos aqui, cada um sabe das suas responsabilidades, mas não deixe que a sua vida, que os seus afazeres te tirem a igreja. Não deixe, nunca permita isso, nunca permita isso. Ninguém aqui é ocupado demais que não pode dar 1 hora na semana para vir num grupo de oração ou para estar na sua pastoral, além de 1 hora da missa. Sobra hora suficiente para você fazer tudo quanto é outra coisa que você queira fazer. Estudar, cozinhar, agradar marido, agradar mulher, agradar filho. Você precisa entender isso no seu coração e não deixar filho ser bloqueio de você servir a Deus.
Deixar marido ser bloqueio de você servir a Deus. Deixar a esposa ser bloqueio de servir a Deus. Deixar trabalho ser bloqueio de você servir a Deus. Porque de coração tudo isso vai passar, mas a palavra de Deus não passará. No início de 2024, irmãos, eu já vim passando diversas situações no meu trabalho. E na primeira segunda-feira, quando começou a quaresma começa numa quarta, então veio a quarta da quaresma, quinta, sexta, final de semana. Naquela primeira segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024, na empresa que eu trabalhava há 15 anos, simplesmente o gerente me chamou na sala e disse: obrigado pelos seus tempos de serviço, você está demitido. Tenho 2 graduações, tenho um mestrado, uma pós-graduação. Comecei a mandar currículo. Obrigado, obrigado, obrigado. 1 mês, 2 meses. E você vai querendo se sentir um inútil, porque você olha para os seus papéis. Uau, que currículo. As pessoas falavam comigo: Alexandre, fica tranquilo, com esse currículo, rapidinho você vai estar empregado. E eu dizia: é verdade, com esse currículo todo mundo que me quer. E vem mais 1 mês. Por isso que muito homem não aguenta. A natureza do homem é prover. E quando você vê seu filho te pedir uma coisa, você fala: ô filho, agora não dá. Mas eu estava lá toda segunda-feira, no meu grupo de oração, falando: Senhor, não é isso que vai me afastar de Ti. Não é tribulação. Naquela segunda-feira do dia 19 de fevereiro, eu tinha uma pregação marcada lá no grupo de bairro de Fátima. E aí eu fiquei quietinho, porque se eu ligasse para a coordenadora, eu tenho certeza que ela ia dar um jeito de me dispensar da pregação. Eu fiquei quietinho e fui lá e preguei, porque Deus tem que ser Deus na nossa vida a qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. E a pregação era lançar as redes às águas mais profundas. E eu preguei naquela certeza de que Deus não deixaria de me sustentar em nada, na minha casa, na minha família. Um dia eu estava em muita angústia em casa. Era uma segunda-feira. E aí naquela segunda-feira me veio muito forte aquela música do Frei Gilson: quando estou em alto mar, as tempestades podem vir nos abalar, mas a confiança em Deus, e aquilo ali alimentou minha alma. Amados, não tem diploma que faz isso conosco. Eu não fui lá pegar meu diploma de graduação e falar: ô diploma, me ajuda. Eu fui a Deus. É isso que a comunidade faz em nós. A comunidade nos sustenta, nos mantém de pé. A comunidade não é uma bola de vidro que nos blinda das coisas da vida, não. Vai vir doença, vai vir dificuldade, vai vir tribulação, vai vir desemprego, mas quem está na comunidade está de pé. E eu cheguei ali naquele grupo de oração, com a música que o ministério cantou na interiorização: quando estou em alto mar. E você fala: Deus, só você mesmo para fazer isso conosco. E ali você sente a sua alma revigorar, e ali você sente que vale a pena persistir, acreditar por mais uma vez. É aí que vem a esperança que não mente, a esperança que não desaponta. Humanamente, muito homem já estaria jogando a toalha, já estaria voltando para os seus vícios. Volto a falar, eu ter permanecido de pé não é mérito meu, é mérito da igreja, é mérito da minha comunidade. A irmã chegava para mim e ela me entregou, minha carteira não está aqui, ela me entregou lá a cordinha com 9 nós e disse: essa aqui é a oração de São José. Eu estou rezando por você, meu irmão, e São José vai abrir a porta de emprego para você. E ela, sem saber, eu estava fazendo a consagração na minha casa em silêncio a São José.
Olha a beleza da igreja na nossa vida e na nossa história. A igreja, irmã minha, ela acordou na sexta-feira de manhã e falou: Alexandre, eu estava rezando nesta madrugada pela sua vida e Deus falou comigo para você se debulhar na oração diante da imagem de Santa Rita de Cássia. Eu disse: minha irmã, eu quero fazer isso hoje, porque se Deus falou com você em sonho, eu quero cumprir isso hoje. Comecei a pensar, onde tem Santa Rita de Cássia? Eu lembrei lá de Vitória, da paróquia Santa Rita. Eu falei: eu vou lá. Aí depois o Espírito Santo falou comigo: calma, Alexandre, tem a comunidade Santa Rita da sua paróquia, que eu sou paroquiano na Nossa Senhora da Saúde, tem aqui em Guaraciaba, tem a comunidade Santa Rita de Cássia. Aí liguei para a Priscila, que é a coordenadora de lá, falei: Priscila, a situação bem bolada é esse aqui, você pode ir na igreja comigo por volta das 15 horas? Ela falou assim: posso, Alexandre, eu posso ir, eu tenho a chave, eu abro para você. Aí eu liguei para a intercessora, a Edna, né, que falou isso comigo. Eu falei: ô Edna, você pode ir comigo? Porque a Priscila é casada, eu sou casado, e eu tenho medo de alguém passar e dar fofoca. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, tem muita gente querendo nosso mal aí fora. Aí eu falei assim: não, Alexandre, eu vou com você. E ali, irmãos, eu fui diante da imagem de Santa Rita, me debulhei na oração, chorei diante da imagem, e aí Deus falou bem assim: agora beija a testa de Santa Rita. Eu não conhecia a história de Santa Rita, mas na hora que eu fui beijar ali a imagem de Santa Rita, exalou um cheiro de rosas na hora. Um cheiro de rosas exalou. Eu nunca tive uma experiência espiritual tão profunda como essa. E ali eu senti aquele cheiro de rosa. E aí o Espírito Santo falou no meu ouvido assim: ó, em 100 dias a tua promessa vai chegar. E eu disse: 100 dias, Senhor, o que é isso, 100 dias? E ele completou assim: mas você tem que ofertar 100 rosas na festa de Santa Rita, que iria acontecer dali umas semanas. Eu disse: Senhor, mas você sabe a minha situação, eu estou desempregado. Ele falou: você tem que ofertar 100 rosas, dá seu jeito. E eu fui lá, falei com a irmã, falei: irmã, eu tenho que ofertar 100 rosas na festa de Santa Rita, porque Deus falou que a minha promessa vai acontecer em 100 dias, e eu tenho que ofertar 100 rosas. E aí eles foram, acolheram a minha oferta. No sábado, eu fui lá, pedi a oportunidade de fazer uma oração, eles me permitiram, eu distribuí as rosas na comunidade, e fomos lá e ofertamos as 100 rosas a Santa Rita de Cássia, porque ela tem toda uma história com a rosa. Depois, quem puder, se eu tivesse mais um tempinho aqui, eu até contava sobre a história dela. E fiz essa oferta de 100 rosas, e continuei minha jornada, recebendo muitos obrigados, até que no dia 24 de maio, meu telefone toca, uma empresa que eu já estava tentando entrar, de alguns processos. A pessoa me ligou e disse: Alexandre, assim, e se você quiser, a vaga é sua. Eu falei, na hora eu quero. E aí me veio 100 dias a palavra, né? 100 dias. Aí eu fui lá, abri nosso colega Excel, né? Que faz ótimas contas para a gente. Botei lá a minha data de demissão, botei a data de ligação e me disse que número que deu? 100. Aplaude o Senhor. A Frei Justo está aí já? Vamos ficar de pé. Não foi cavalo, não foi cavaleiro, foi Deus. Amados, quem vai te sustentar vai ser Deus. Na comunidade. Vocês viram que esse meu último testemunho, o tempo todo, ele está permeando a comunidade. Porque se eu não estivesse na comunidade, não ia ter intercessora me dizendo o que fazer. Se não fosse a comunidade, eu não saberia tantas canções que me levam a Deus. A comunidade, ela te sustenta, a comunidade, ela te veste, a comunidade, ela te alimenta, a comunidade, ela te dá aconchego, a comunidade, ela te dá pai, a comunidade, ela te dá mãe,
A palavra de Deus não diz para mim e para você que aquele que deixar pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, por causa de mim, receberão ainda nesta terra muitos outros pais, mães, irmãos, irmãs. Amado e amada, não tenha medo. Tenha coragem de dizer para o seu marido: a janta está no fogão, eu estou indo para o grupo de oração. Filho, fica aí com o seu pai, fica aí com o seu irmão. A mulher fala para o marido, o marido fala para a mulher: você quer ficar aí vendo novela? Deus te abençoe, eu estou indo para o grupo de oração. E quando você chegar, vai estar tudo bem. Por mais que te ataquem, falem mal de você, vai estar tudo bem, porque Deus, Ele está te sustentando. Amados, deixa Deus ser Deus da sua vida, da sua história, e esteja na comunidade. Deixa essa canção fazer a obra no seu coração.